meus poetas e poetisas, tudo bem? Hoje nós vamos começar um vídeo novo, um tipo novo de vídeo, um novo quadro, que eu chamo de Poetizando Livros, certo? O Poetizando Livros é um quadro onde a gente pega livros e analisa eles, a história por trás deles. Na verdade, eu fiquei com muita dúvida sobre esse, por causa que se eu falar que é um livro, eu tenho que falar automaticamente da autora. Ou seja, esse livro é um livro autobiográfico. Então, se eu falar do livro, eu automaticamente estou falando da escritora do livro. Então eu não sabia se eu dava o nome de Poetizando Escritores ou Poetizando Livros. Então eu deixei Poetizando Livros, para ficar mais legal. Para variar um pouco, certo? Mas também poderia ser Poetizando Escritores, porque a Anne Frank foi um tipo de escritora, certo? O que você precisa saber sobre a Anne Frank é que ela foi uma jovem judia vítima do nazismo, certo? Ela nasceu em 1929, certo? E a história dela, o livro, o Diário de Anne Frank, o diário dela, é realmente um livro muito filosófico, certo? Por causa que ela passou anos trancada numa casa. Então, a Anne Frank nasceu em 1929. Ela foi uma jovem judia vítima do nazismo. Morreu no campo de concentração de Bergen-Belsen, certo? Na Alemanha. E ela deixou escrito um diário que foi publicado pelo pai dela, que era um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, e o nome foi intitulado O Diário de Anne Frank, como a gente conhece hoje, certo? Bom, vamos começar a contar a história da Anne Frank, mas na infância e adolescência. A gente não tem muitos relatos sobre a infância dela, nem sobre a adolescência. O que a gente sabe é que ela nasceu em Frankfurt, na Alemanha, no dia 12 de junho de 1929, certo? Ela era filha dos judeus Otto Frank e Edith Hollander Frank, certo? Em 1933, eles saíram da Alemanha, certo? Para fugir das leis de Hitler contra os judeus. E emigraram para a Holanda, certo? Aonde o pai dela se tornou diretor administrativo de uma empresa que fabricava produtos para fazer geleia. Anne tinha uma irmã, o nome dela era Margot, certo? Elas duas estudaram juntas na escola Montessori e depois foram para o Liceu Israelita, certo? Durante a Segunda Guerra Mundial, em maio de 1940, a Holanda, que era o país onde eles estavam abrigados, foi invadida pelos nazistas. E aí foi a época que começou as restrições contra os judeus, com uma série de decretos antissemitas, certo? Eles deviam usar, tinha vários decretos, tipo, eles deviam usar uma estrela amarela de identificação, e eles também eram submetidos a diversas proibições. Por exemplo, eles eram proibidos de andar nos bondes, frequentar teatros, cinemas ou qualquer outro tipo de diversão, certo? No dia 12 de junho de 1942, quando ela completou 13 anos de idade, Anne ganhou um diário e nesse mesmo dia começou a escrever o seu cotidiano. O livro que eu li foi dessa versão aqui e eu achei muito bom. Eu li já faz um certo tempo. Sim, eu preguei o diário aqui numa prancheta para mim não esquecer de mostrar ele, certo? Esse aqui, certo? É muito interessante a forma que ela relata o cotidiano dela. Aqui diz tudo que eu disse. Enfim, quando ela nasceu na Alemanha. Então, no aniversário dela, ela ganhou esse diário e já começou a escrever no mesmo dia, 12 de junho. O primeiro registro daqui é 12 de junho, que é o dia do aniversário dela, certo? Depois que os nazistas invadiram a Holanda, no dia 9 de julho de 1942, para não ser presa, a família de Anne Frank se mudou para um esconderijo localizado em Prinsengracht. Olha, eu sou horrível em falar nome, eu acho que vocês já perceberam isso no vídeo da Clarice, mas tá bom. Era Prinsengracht, sei lá, no número 263, certo?
com mais 4 judeus, nos fundos da fábrica de onde Otto Frank trabalhava. A família permaneceu ali até 4 de agosto de 1944. A Anne Frank relatou em seu diário conflitos adolescentes, certo? Que ela vivia, e a tensão de se viver escondida, sobrevivendo com a comida armazenada, a ajuda recebida de amigos, o sofrimento da guerra, os bombardeios que aterrorizavam a família e a possibilidade de o anexo secreto ser descoberto e serem mortos a tiros, certo? Era uma vida muito arriscada para eles. Portanto, quando você lê esse diário, você entra na história e você percebe o quão sofrido era viver escondido com riscos, certo? Enfim, Anne Frank viveu um tempo relativamente curto, o tempo que eu tenho de vida, 15 anos, certo? Ela sobreviveu. A maldade humana não tem limites, é isso que a gente pode dizer com essa história. A maldade humana não tem nenhum limite, certo? Mas enfim, a gente está aqui mais para falar sobre o livro do que sobre ela, apesar de que o livro fala sobre ela. Eu quero falar um pouquinho mais desse livro maravilhoso que é o diário dela. Bom, primeiramente, eu já vou contar o fim, que foi quando ela morreu, a prisão e a morte dela. Infelizmente ela foi descoberta. Eu não queria dar spoiler do livro, mas não tem como eu contar sobre o livro se eu não falar sobre ele inteiro, certo? Na manhã de 4 de agosto de 1944, o esconderijo onde estava a família de Anne Frank foi invadido pela Gestapo, e as 8 pessoas que estavam lá na casa, ela e mais 4 judeus, ela, a família dela e mais 4 judeus, e as 8 pessoas foram levadas para uma prisão em Amsterdã. Depois foram transferidos para Westerbork, que era um campo de triagem. Em 3 de setembro foram deportados e chegaram a Auschwitz, na Polônia, certo? Edith Frank morreu em Auschwitz-Birkenau em 6 de janeiro de 1945, de fome e exaustão, como a maioria dos judeus ali morreram. Se não de fome e exaustão, de alguma doença. Anne e a sua irmã foram levadas para Bergen-Belsen, que era um campo de concentração perto de Hannover, na Alemanha. A epidemia de tifo que assolou o local no inverno e resultou em terríveis condições de higiene matou milhares de prisioneiros, inclusive Margot e alguns dias depois a Anne, certo? Anne Frank faleceu em Bergen-Belsen, na Alemanha, provavelmente em 12 de março de 1945, com apenas 15 anos de idade, certo? Se você ainda não leu esse diário, leia, porque vale muito a pena, certo? Vale muito a pena você ler os relatos dela. Você vai agradecer pela sua vida se você ler esse livro. Você vai ver o quanto a gente vive bem atualmente. Porque guerra é uma coisa miserável. É uma coisa que traz muito sofrimento a muita gente inocente. Mas então, assim que o Otto foi libertado, o pai de Anne Frank, ele lutou para que os textos do diário da filha fossem publicados. E com o auxílio da escritora Mirjam Pressler, ele conseguiu publicar esses textos, certo? Em 1947. A primeira versão teve vários trechos censurados pelo próprio pai, por causa que ele achava meio controvertido nessa época divulgar os conflitos entre mãe e filha, certo? E sobre fatos sobre a sexualidade de Anne, certo? Da sexualidade emergente de Anne, certo? Mas depois, numa edição posterior, o diário foi publicado integralmente, que é esse que a gente conhece, que é a versão integral, certo? Bom, apesar de tudo que ela sofria, estando escondida, tem uma frase do livro dela que é mais ou menos assim: apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Então,
Por mais que ela estivesse sofrendo, ela ainda acreditava na nossa bondade. Então vamos fazer jus a isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, certo? E compartilhar com quem você puder. E mês que vem temos mais Poetizando Livros e em breve Poetizando Escritores, certo? Muito obrigado.